aos 35 anos na última aula. A vida kármica ela é considerada com 72 anos e 36 sendo a metade dela. Então, por isso que o 36 é uma chave importante ali pra gente, aos 36 anos. Quem já passou por isso, talvez lembre algumas transformações importantes ou reafirmações importantes nesse período, que é o período que agora a gente vai começar a falar, que é esse setênio que vai dos 35 aos 42 anos. Então, é um período especial, porque se a gente fosse pensar assim, tá? Então, vamos pensar nesse setênio agora. Nós fizemos toda a subida pelos números e, evidentemente, que nós estamos olhando as duplas. 1 e 9, 2 e 8, 7 e 3, 4 e 6 e o 5. Fizemos esse período. Mas é uma subida cronológica, digamos assim, na perspectiva da encarnação, e a gente vem experimentando os números a partir do número 1. Então, desde o núcleo essencial que vem se desenvolvendo até que a gente pudesse, ali, naquele momento do ciclo governado pelos 5 anos, ter essa possibilidade de expressar profundamente a própria essência, então naquela região ali, daquele ciclo anterior. E se a gente fosse considerar os números, agora nós acessamos o número 6, está na ordem ali dos números, evidentemente com a dupla com o 4. Mas se a gente fosse considerar nos campos da consciência, o número 6 é o primeiro campo que ele é eletromagnético, ele é sutil. Então daqui para baixo eram campos densos e agora chegou no campo sutil. Então, ou seja, aqui começa uma fase importante de transbordamento. A gente começa a considerar a experiência do transbordar e de uma conexão com os outros. Vamos pensar, vamos tentar de novo. Então nós caminhamos ao longo todos esses ciclos, chegamos ali com os 35 anos, e aí você experimentou e você conseguiu construir, então vamos lá, passamos lá pela primeira infância, pelo período de autoafirmação, depois por uma crise, e a coisa foi toda sendo construída de modo que a gente pudesse encontrar e tentar se assentar sobre um eixo interno de sustentação, se o trabalho foi bem feito. Se o trabalho foi bem feito, nós estamos assentando agora sobre um eixo de sustentação. E aí surge aqui, assim como a gente resumiu todos esses outros períodos, a gente poderia resumir esse período agora aqui como assim, uma pergunta até. E agora, o que vem depois? Como se você se perguntasse, ok, eu encontrei o meu eixo interno de segurança. O que fazer agora, então, com tudo isso que eu construí? E é por isso que veio uma grande crise. Ponto de virada aqui, eventualmente, se você não criou as condições de perceber esse eixo interno de segurança. Porque ou você vai se direcionar para ele, ou você vai começar a reafirmar as velhas coisas, tá? Então vamos pensar o seguinte, aqui nesse momento, sendo governado pelo número 4 e pelo número 6, nós temos a possibilidade de amplitude, de novamente, assim como no ciclo lá de 21 a 28, nós temos aqui agora uma possibilidade de amplitude, governada pelo número 4. Antes, lá no ciclo de 21 a 28, era uma amplitude que via um horizonte. Agora nós já vimos o horizonte, nós já entendemos para onde ir, deveríamos pelo menos, né, no sentido mais essencial do trabalho sendo feito, já percebemos esse horizonte, já enxergamos com clareza o nosso propósito lá naquela fase, já pudemos colocar isso em prática e agora novamente o número 4 e o número 6 começam a governar esse período da vida e de novo trazendo uma abertura. O que é essa abertura do número 4 vai trazer aqui nessa fase da vida? Vai começar a trazer uma abertura de compartilhamento. É nessa fase que a gente começa a compartilhar, ou melhor, começa a entender que é possível compartilhar, tá? Porque a fase de compartilhamento vem mais para frente também. Mas aqui a gente começa a entender, com essa abertura do número 4, que é possível compartilhar. E aquele senso de responsabilidade que surgia lá no número 6, naquela fase, agora ele se torna um senso de preocupação com o próximo também. Então, esse senso de assumir a responsabilidade começa a não ser mais só sobre si mesmo e começa a se compartilhar, a se traduzir com os outros. Então, você começa a ter um nível de abertura para acolher a experiência dos outros também. No entanto, se você não teve, digamos assim, uma experiência de sustentação nas outras fases da vida, essa vai ser uma fase onde dificilmente você vai conseguir pensar de novo nos outros. Então você vai tender a se fechar de novo em você mesmo nessa fase, ou a não conseguir perceber aquilo que você veio fazer nessa vida. Então nessa fase aqui, se você percebeu o que você veio fazer, você vai reafirmar. Então por isso que eu falei que nessa mudança de ciclos, na metade da vida, 36 anos, se você fez o trabalho, com essa clareza e com essa abertura, você reafirma, e reafirmando você começa a se abrir para os outros. Então você começa a compartilhar.
Começa a entender que existem outros na jogada aqui, que a vida não se trata só sobre você. E é importante isso porque você começa a perceber isso e isso vai ser um questionamento na próxima fase da vida. Mas vamos pensar assim, aqui você começa a entender essa abertura, tá? E com o número 6, você tem a clareza, a claridade e a certeza de que você já está no caminho certo. Se você não fez o trabalho, por diversas razões, a questão aqui não é moral, tá? Então quando eu falo assim, você não fez o trabalho, não é você se julgar e se culpar moralmente. A vida é como ela é. E aí você, a cada momento, tem a chance de observar o que está acontecendo. Então, nesse momento, se você não percebeu não tem certeza sobre o que você está fazendo, você vai querer encontrar certeza sobre o que está fazendo. Porque há um estímulo dessa condição do número 6 de ver com clareza. Então, se você não está vendo com clareza, você vai buscar ver. Então, vai ocorrer uma mudança aí, provavelmente significativa. Então, muitas mudanças de área de trabalho podem acontecer nessa fase aqui. Tá? Porque você percebeu que aquilo que você estava fazendo não estava dando sentido, não estava sendo o sentido da sua vida. Esse conceito de perceber o sentido da vida é muito forte nessa fase aqui dos 35 aos 42 anos. Se você não perceber com clareza o sentido da sua vida, você vai ficar batendo cabeça, como se alguém que estivesse de olhos fechados tentando sair de um quarto escuro. Ela vai ficar se batendo porque você não está vendo e você precisa ver com clareza. Uma necessidade, um anseio muito forte desse momento, ver com clareza e entender e compreender o sentido da sua vida. O que afinal eu vim fazer aqui? Eu já aprendi tantas coisas ao longo de todos esses ciclos. É como se esse ciclo aqui fosse um resumo. É muito interessante. É como se ele fosse um resumo de tudo que foi experimentado e aprendido durante os ciclos anteriores. Por isso que é justamente depois da metade, depois dos 36 anos. Começa com 35, você começa a sentir isso, se solidifica ali com 36 e aí você passa a questionar muito consistentemente qual é o sentido da sua vida. É muito provável que quem já passou possa se lembrar disso, ou quem está vivenciando isso possa estar de fato vivendo já essa fase desse anseio por compreender o sentido. É uma necessidade desse momento, porque precisa de clareza. E se você não compreende o sentido, você vai tentar encontrar. Se você tem o suporte de uma tradição ou de qualquer que seja a corrente que você siga na sua vida, de abertura, para que você possa observar aquilo que está acontecendo na vida, identificar quais foram os equívocos que aconteceram nos ciclos passados e como é possível contornar esses equívocos utilizando ferramentas de intervenção, você vai reorganizar e vai traçar uma nova rota para a sua vida a partir desse momento aqui. A partir desse momento você traça uma rota. Pensando também que com 36 anos nós estamos aqui no segundo ciclo de 18. Esse segundo ciclo de 18 diz sobre a vitalidade, mas nós estamos entrando com 36 no último ciclo, onde você ainda adquire vitalidade. Então é muito importante porque aqui você ainda tem, digamos assim, vai ter em outros momentos, mas assim, eu digo com um elemento facilitador, tá? Com as condições favoráveis para você. Nessa fase da vida, se você precisar reorganizar a rota, você ainda tem como absorver mais quantidade de prana para poder ter mais intensidade nessa mudança de trajetória. Então aqui você retraça a sua rota ou você reafirma. E reafirma no sentido assim, de se entendendo na sua relação com os outros. Os outros começam a fazer parte dessa relação, justamente por essa influência do 6 mais forte, com uma conexão com o mundo exterior. Você começa a sentir que precisa se conectar e também, pensando nesse meio do ciclo kármico aqui, nós começamos a mais ou menos começar a fazer a volta de novo para casa. Então, se a gente pensa que o número 5 é o meio da vitalidade do corpo, daqui para baixo, nós começamos a fazer o retorno para casa. Ainda é possível produzir muita coisa, né? Que era o dilema do ciclo anterior, inclusive, né? Ser produtivo, ser feliz. É possível produzir muita coisa e é possível absorver uma quantidade, né? ou qualidade de prana novo também aqui. A partir daqui, dos 36. Dos 36 até os 54, porque depois dos 54 é uma outra mudança também. Nós vamos falar no outro momento. Mas aqui você pode fazer essa reorganização de rota, trazer o sentido, compreender o sentido e perceber que tudo que foi feito anteriormente tem um local na sua vida e pode te levar para outra condição. Então essa pergunta que você faz lá, e agora? O que vem depois é justamente aplicar tudo que foi aprendido anteriormente com o guia claro do sentido da vida. E o sentido da vida nem sempre é uma resposta, é uma linha que você sabe muito bem, o sentido da minha vida é esse, você fala ele. Não, normalmente o sentido da vida, ele é uma experiência, uma vivência que você fala, aqui eu estou me realizando. E aí você vai querer mais disso na sua vida e você vai tender a buscar isso. Aí então vai organizar os teus recursos para ir buscar isso, mas com um grau de compaixão. Então, ao mesmo tempo que você se abre para os outros, você abre para esse sentido de compreender os outros também,
também com um grau alto de compaixão. Então você, nessa relação aqui da relação com os outros e desse transbordamento com os outros, começa a acolher os outros com um grau alto de compaixão também. Uma perspectiva dessa fase da vida aqui, tá? Dos 35 aos 42 anos.